Olá a todos, meu nome é Jacob e sou engenheiro de relações com desenvolvedores na Capturing Reality. Esta é a primeira parte da série de tutoriais sobre mapeamento com drones no Reality Capture. Neste vídeo, vamos abordar a importação das imagens, o alinhamento delas e a otimização do alinhamento com os pontos de controle no solo. Vamos ver como lidar com o chamado efeito de bolha, como lidar com a geolocalização imprecisa das imagens do drone e o que fazer quando os pontos de controle no solo e as imagens têm sistemas verticais diferentes. Então, sem mais delongas, vamos começar. Aqui estou em um Reality Capture. Criei um projeto novo e também restaurei todas as configurações para os padrões. Então, a primeira coisa que faremos é ir aqui e mudar o layout para um mais um. Também vamos mudar algumas das configurações do aplicativo e as configurações de alinhamento para este projeto de mapeamento com drones. Primeiro, vamos às configurações do aplicativo. Vou modificar os sistemas de coordenadas, vou mudar os sistemas de coordenadas do projeto e de saída para o desejado. Eu sou da República Eslovaca, e aqui um dos sistemas de coordenadas que usamos é este com o código EPSG 5514. Vamos confirmar o sistema de coordenadas e teremos a opção de configurá-lo também para o sistema de coordenadas de saída, o que recomendo fazer. A próxima coisa que vamos mudar é aqui nas configurações de importação. Vamos mudar a calibração de grupo por ECIF para SIM. Vou explicar por que estou mudando esta configuração, mas primeiro vamos para as configurações de alinhamento. Vamos para a aba Alinhamento, Configurações. E aqui, em avançado, mudaremos a configuração de distorção para Brown 4 com tangencial 2. A razão pela qual mudo essas configurações é para evitar o efeito garrafa. Se você usa drones para mapeamento, provavelmente já conhece esse efeito, mas se não, eu explicarei. O efeito de tigela significa quando uma superfície do mundo real, que deveria ser reta, é curvada para a forma de uma tigela após o alinhamento. É causado pelo acúmulo de distorções. Para prevenir ou mitigar este efeito, temos algumas opções. Podemos agrupar as imagens tiradas pela mesma câmera para compartilhar os mesmos parâmetros de calibração e distorção da lente. Neste projeto, vou eliminar o efeito de garrafa com o uso de pontos de controle no solo. Podemos também prevenir este efeito usando geolocalização precisa nas imagens com o uso de um drone RTK ou PPK. Certo, então agora podemos importar as imagens. Vamos para a aba Workflow e clicar em Adicionar pasta. Já selecionei minha pasta, então vamos clicar em OK. Todas as 299 imagens foram importadas. As miniaturas são visíveis no 2D. Também podemos inspecioná-las nessa visão 2D grande ao clicar nelas, mas eu já eliminei todas as imagens borradas, então devem estar boas. Prefiro mudar esta visualização em 2D para 1D, que exibe a estrutura e o conteúdo do meu projeto. Agora vou clicar em Alinhar imagens, e depois de alguns minutos, voltarei com o alinhamento concluído. O alinhamento está concluído, e agora é uma excelente ideia salvar o projeto. Vamos subir aqui e clicar no ícone Reality Capture e clicar em Salvar como e salvar o projeto em algum lugar no Drive. Como pode ver, já fiz isso. Agora vamos continuar importando os pontos de controle no solo. Vamos subir aqui e clicar em Controle no solo. Este é o arquivo com os pontos de controle no solo. Mas antes de eu clicar em Abrir, vamos verificar a estrutura do arquivo. Ele contém um cabeçalho que identifica os valores no arquivo. Primeiro vem o nome do ponto de controle terrestre. Em seguida estão as coordenadas x e y, seguidas pela coordenada z ou a altura. Mas esses valores negativos estão bem. Eles são necessários para o sistema de coordenadas selecionado. Podemos minimizar isto, e depois de abrir o arquivo, recebemos este diálogo de importação de controle de solo, e precisamos mudar algumas configurações. Este é apenas o nome do arquivo, e isso está certo. Precisamos mudar o formato do arquivo para corresponder à estrutura do arquivo. Precisamos alterá-lo para x, y e altitude. O separador de valores não é uma vírgula, é espaço. Ignorar a primeira linha precisa estar definida como sim por causa do cabeçalho. O sistema Gordon está configurado corretamente. Podemos expandir a precisão da posição e podemos ajustar os valores padrão. Vamos mudar a precisão para o x e o IGS para ser de 2 cm. Estes estão no plano horizontal e 4 cm para o z. Em outras palavras, a altura. Se você está se perguntando sobre a precisão do controle em solo, a precisão foi do receptor GNSS que foi usado para medi-los. As unidades estão definidas para metros, e isso está correto. Após a importação, os pontos de controle de solo são visíveis na visualização em 3D. E você provavelmente notou que os pontos de controle de solo estão flutuando acima do terreno. E a razão é que as imagens e os pontos de controle de solo
têm sistemas verticais diferentes. As imagens têm alturas elipsoidais e os pontos de controle em terra têm alturas acima do nível do mar, especificamente do sistema vertical do Mar Báltico. Quando os pontos de controle de solo estão abaixo das imagens, como neste caso, o Reality Capture pode nos dar sugestões automáticas de imagens. Se os pontos de controle de solo estivessem acima das imagens, teríamos que obter as sugestões de imagens manualmente. Vou mostrar os dois métodos. Vamos começar com as sugestões automáticas de imagens. Vamos para o 1DS, expandir pontos de controle, e vou usar Shift para selecionar todos os pontos de controle do solo, do número 2 ao número 6. Vou para a aba Ferramentas 1D, e aqui temos a opção de sugerir medidas. Logo após clicar, podemos ver as imagens sugeridas no 1DS, e também podemos vê-las na visualização 3D. As imagens sugeridas estão conectadas aos pontos de controle terrestre com estas linhas. Vamos mudar o layout para 1 mais 1 mais 1. Podemos fazer isso aqui em cima, ou podemos usar o atalho Alt 2. Agora, além da visualização em 3 dimensões, temos uma nova visualização em 2 dimensões. Na aba de alinhamento, vamos ativar a ferramenta de ponto de controle. O atalho é F3. Se passarmos o cursor do mouse sobre a nuvem de pontos esparsos, podemos ver sugestões de imagens na visualização em 2D. Com o ponto de controle de solo número 1 ainda selecionado, vamos girar a visualização para enfrentar o terreno. Acabei de dar duplo clique para mude o pivô e vire a visão com o botão direito do mouse. Precisamos encontrar um marcador usado para este ponto de controle em terra. Está bem visível aqui, então vamos usar a roda de rolagem do mouse para aproximar. Agora, com o botão esquerdo do mouse, vamos posicionar o ponto de controle em terra. Não precisamos configurá-lo com 100% de precisão, porque ajustaremos a posição do ponto nas sugestões de imagem. E como podemos ver, depois que eu cliquei, o ponto número 1 tem algumas sugestões de imagem visíveis no 1D, e elas também estão visíveis na visualização em 3D quando eu rodo a visualização assim. Para desativar a ferramenta Adicionar ponto de controle, clique nela novamente. Ou podemos usar F3. Temos as sugestões de imagem. Agora precisamos confirmar a posição dos pontos de controle em relação ao solo nas sugestões de imagem. Vamos começar com o ponto de controle terrestre número 1. Vou clicar com o botão esquerdo na primeira sugestão de imagem, então aparece na vista bidimensional. Vamos dar um zoom no ponto de controle do solo. Vamos clicar com o botão esquerdo do mouse e segurar o botão esquerdo do mouse. Agora podemos ajustar a posição. Quando estiver onde deveria, soltar o botão esquerdo do mouse confirmará a sugestão de imagem. Com esta vista 2D selecionada, pressionar a seta para baixo no teclado mudará para a próxima sugestão de imagem. Para enquadrar o ponto de controle no solo selecionado, vamos pressionar F. Vamos novamente clicar e segurar o ponto de controle no solo e movê-lo para o local correto. Mas não soltaremos o botão esquerdo do mouse desta vez. Vamos mantê-lo pressionado e, em vez disso, pressionar a seta para baixo. Esta ação confirmará a sugestão de imagem e mudará para a próxima. A seta para cima mudaria para a sugestão de imagem anterior. Na última sugestão de imagem, vamos soltar o botão esquerdo do mouse. Dessa forma, podemos confirmar rapidamente as sugestões de imagem. Agora, poderíamos confirmar as sugestões de imagem para o restante dos pontos de controle, mas eu já havia feito isso quando estava me preparando para este tutorial. Eu exportei todas as medições dos pontos de controle, então as tenho armazenadas no arquivo de texto. Usei a opção Exportar pontos de controle na aba de alinhamento. Vamos dar uma olhada rápida. Após clicar nele, podemos salvá-lo onde quisermos e escolher o tipo. Escolhi a primeira opção padrão, que é separada por vírgulas, e contém o caminho do arquivo para a imagem, nome do ponto, coordenadas x e x. Estas são coordenadas da imagem em pixels. Desta vez, em vez de exportá-las, vamos importar os pontos de controle na forma de medições de imagem. Tenho o arquivo de texto preparado, então vamos dar uma olhada rapidamente. Contém exatamente o que especifiquei durante a exportação. Aqui está o caminho do arquivo para a imagem, o nome do ponto de controle e as coordenadas x, x e y em pixels. Vamos selecionar o arquivo e clicar em Abrir. Aqui temos algumas opções. Aqui podemos ver o nome do arquivo, podemos escolher o formato do arquivo, imagem.exe e I é correto. O separador de valores é uma vírgula. E não precisamos ignorar a primeira linha. O arquivo de texto não contém cabeçalho. Poderíamos alterar a precisão das medições, mas vou mantê-la no padrão, porque estou confiante de que todas as medições estão abaixo de 4 pixels. Vamos clicar em OK. Imediatamente, podemos ver todas as sugestões de imagens confirmadas em D1DS. Aqui estão os resíduos e os pixels. Os erros nos pontos de controle terrestre são bastante significativos, cerca de 13 metros. Isso é causado principalmente pelos diferentes sistemas verticais. Vamos corrigir isso com o segundo alinhamento.
Reality Capture também sugeriu novas imagens, mas não precisamos usá-las porque já temos o suficiente. Recomendamos confirmar pelo menos 2 a 5 imagens. Para limpar as sugestões não confirmadas, vamos selecionar o primeiro ponto de controle no solo, Ctrl A para selecionar todos eles e, na aba Ferramentas da cena 1D, vamos clicar em Limpar Sugestões. Agora podemos mudar o layout de volta para um mais um, pressionando Alt 3. Não vamos precisar da visualização 2D por um tempo. Em seguida, recomendo desativar as geolocalizações de imagem imprecisas. Primeiro, vamos pressionar Ctrl D para desativar os pontos de controle de solo selecionados. Ctrl A para selecionar todas as imagens. E no 1DS, iremos ao painel de entrada selecionado, procurar a pose anterior e mudar a pose absoluta de posição e orientação para desconhecida. Agora temos 2 opções. Na aba de alinhamento, podemos usar Atualizar. Atualizar não cria um novo componente. Ele usa pontos de controle no solo e restrições de distância para posicionar e escalar a cena. Não altera as posições relativas das câmeras. É por isso que pode ser usado para posicionar e escalar modelos que já foram reconstruídos. Caso todos os pontos de controle de solo estejam acima das posições das câmeras, recomendo adicionar manualmente sugestões para 3 pontos de controle de solo, atualizar e usar as sugestões automáticas de imagem para o restante dos pontos de controle de solo. E se eu pressionar agora, os erros dos pontos de controle ainda estão bastante altos. Pressionar. Alinhar imagens novamente criará um novo componente otimizando o anterior. As posições relativas da câmera serão otimizadas com os pontos de controle. O alinhamento é sempre mais preciso, mas como as posições das câmeras mudam, todos os modelos criados anteriormente não corresponderão às câmeras. Portanto, um novo componente é criado e os modelos ficam no componente anterior. Ainda não temos modelos e queremos a melhor precisão possível, então vamos pressionar Alinhas. O alinhamento está concluído e temos um novo componente. E os pontos de controle no solo agora têm pequenos erros apenas em centímetros. Isso vai encerrar a parte 1. Criamos um projeto, alinhamos as imagens e usamos pontos de controle no solo para otimizar e georreferenciar o projeto com precisão. Muito obrigado por assistir, espero que tenham gostado. Quando estiverem prontos, juntem-se a mim na parte 2, onde continuamos com a reconstrução do modelo. Além disso, você encontrará todos os tutoriais dessa série listados na descrição abaixo. Fique à vontade para deixar suas perguntas ou pensamentos nos comentários e, como sempre, vejo você no próximo.